Olá pessoal, tudo bem? Tudo certo? Tudo ok por aí? Uma pergunta muito importante que muitos se fazem e a resposta sempre é sair pela tangente e não há provas nenhuma. Como se consegue provar que Deus existe? Existe fórmulas ou forma de provar que Deus existe além da fé? Essa pergunta do como consegue provar a existência de Deus é, no fundo, a mãe de todas as perguntas lógicas da história do pensamento. E você sabe por quê? Porque a obrigação da prova não é tua, nem minha, nem do filósofo mais cotado de qualquer universidade. A obrigação é toda, exclusivamente, de quem se roga ser o tal Deus. Vejamos, e isso com a cabeça fria, sem o calor do incenso, nem a mística das missas. Pense comigo, se estamos falando de um ser que é, por definição, onipotente, tudo pode, onisciente, sabe tudo e onipresente, está em todo lugar, então estamos falando de uma entidade que existe além das nossas regras, do espaço-tempo e da causalidade. É o que chamamos na filosofia de um ser necessário e não de um ser contingente como eu, como você, ou como o teu celular, cuja existência depende de algo anterior. Ora, se ele é assim tão carrancudo e total, como é que nós, seres infinitos, limitados, vamos provar usando métodos finitos e limitados que ele próprio supostamente criou? A prova científica. A ciência trabalha com o observável, com o mensurável, o replicável. Se Deus está para lá da matéria, da energia, então ele é, por definição, não empírico, não provável, não verificável. Tentar provar Deus com um telescópio ou um microscópio é o mesmo que tentar cheirar uma cor. A ferramenta está desenhada para o objeto errado. A ciência é a nossa melhor ferramenta para entender o criado. Não serve para entender o Criador. E a prova filosófica? Os argumentos clássicos, como cosmológico, ontológico, teológico e assim por diante, são giros, mas no fundo, exercícios de ginástica mental, porque não vamos chegar nunca a essa conclusão de como provar Deus. O ontológico Santo Anselmo diz que Deus existe porque o podemos conceber como o ser maior do que o qual nada pode ser pensado. Isso é muito bonito, mas a capacidade de imaginar um unicórnio cor-de-rosa não faz existir na tua sala, na minha casa. São premissas, não tem prova nenhuma disso. É aqui que o porco torce o rabo. A grandiosidade da fé, por norma, desvia o olhar. O ponto que é preciso martelar é este: a única entidade que tem o poder e a obrigação de provar a existência de Deus é o próprio Deus. Se ele é onipotente, basta querer. Se ele quer que a humanidade o reconheça, ele não precisa de fé, de livros antigos como a Bíblia, nem de intermediários a berrar na rua, construções de igrejas faraônicas e de dinheiro. Ele não precisa de fazer milagres, nada disso ele precisa para provar que ele existe. Ele tinha de eliminar qualquer sombra de dúvida. Um Deus real interessado em ser conhecido não joga às escondidas, não brinca de esconde-esconde. Ele dá migalhas de mistério para você ir adivinhando. Ele devia fazer uma revelação universal, inequívoca e inegável a cada ser humano. Algo que fosse tão óbvio como a lei da gravidade, mas a um nível cósmico, porque é o que o alegado Deus se contenta em ser um objeto de fé. Por que, que Deus se contenta em ser um objeto de fé em vez de ser um objeto de certeza?
Porque a fé é a muleta psicológica que a mente usa para assegurar uma hipótese que não tem provas suficientes. É o salto que se dá precisamente porque a prova não chegou. Em suma, meu caro, minha cara, nós não podemos provar Deus, porque ele está supostamente fora do kit de ferramentas cognitivas que nós temos. Se Deus realmente existe, ele não precisa da tua prova e nem da minha. Ele prova-se a si próprio. Até que ele se digne a rasgar o céu para todas as guerras, curar todos os doentes e dizer: eu estou aqui, seus teimosos, agora continuem a discutir se sou real, se conseguirem. Até lá, a resposta mais lógica e é a mais fria. Estamos a lidar com uma hipótese que, até agora, não apresenta evidências que a corrobore. E no mundo real, uma hipótese sem evidência chama-se, por norma, crença. Tudo o resto é conversa, é treta para encher o ego dos crentes religiosos e distrair os pensadores e manter as pessoas religiosas no cabresto e fazer com que sejam escravos de suas crenças, colocando na teologia o medo da morte, a desgraça, o sofrimento para aqueles que não fizerem a vontade dos religiosos. Não é de suposto Deus, porque os religiosos não conseguem provar a existência desse suposto Deus. Então os religiosos estão ali, se colocam como os poderosos, como os escolhidos, que falam em nome de um ser superior que não existe e que dizem que esse ser superior o mandou para falar e que os fiéis devem obedecer e seguir a sua voz. A voz de quem? A voz do seu escolhido, não a voz do Senhor. Porque Deus não fala. Deus precisa de intermediário para falar. Como assim? Se ele é onipotente, onisciente, onipresente, por que ele precisa de um ser humano para falar? Por que ele precisa de igrejas? Por que ele precisa provar sua existência pela fé e pela crença? Por que ele não se mostra realmente como ele é para cada pessoa e pronto e acabou? Por que essa coisa, esse loop infinito de será que está aqui, será que não está ali, gente dizendo que ele existe, gente dizendo que ele não existe, e fica nessa briga sem fim? Por que ele não aparece, não diz de uma vez por todas: eu estou aqui, sou eu, não preciso de intermediário e vamos para frente? Mas Deus não faz isso. Por que ele não faz? Porque ele não existe. Porque ele é uma invenção, porque ele é uma criação, porque ele é uma necessidade das nossas sinapses. Ele é uma necessidade criada pelos nossos antepassados, que faz parte do arquétipo do ser humano, a necessidade do místico, a necessidade do sagrado e de colocar a esperança da vida em um sagrado que supostamente existe, que na verdade não existe. Portanto, desde quando houve um trovão e se percebeu que esse trovão era algo que não era conhecido, se chamou de místico. Desde que se viu a chuva e as plantas nascerem, se entendeu que é místico. E o nosso cérebro aprendeu que nós devemos chamar o que não temos resposta empírica de místico, de Deus. E assim nós fazemos desde então. Portanto, essa questão de Deus no ser humano é totalmente fisiológico, biológico, neurológico, nada a ver com mistério, nada a ver com espiritual. Ah, eu senti a presença de Deus. Não, o seu cérebro tomou a decisão de fazer algumas sinapses e lá com os neurotransmissores te dá a sensação de que você sentiu algo diferente do que é acostumado a sentir, um êxtase. Mas isso não prova que Deus existe, é o seu cérebro, é a matéria do seu cérebro fazendo você sentir algo diferente. E você denomina isso de Deus. Mas não é Deus, é você mesmo
é o seu cérebro, é o seu corpo, é a sua matéria, tomando caminhos diferentes, dando sensações diferentes. E você diz que é Deus. Fazer o quê? Um abraço, tchau, tchau.